Oiê, boa noite. Vamos aguardar a entrada do nosso entrevistado de hoje, que é o Caio Macedo, da editora Em Prosa e Verso. Ele é diretor comercial da editora. A gente vai conversar sobre publicação, envio de originais, enfim, diversos assuntos relacionados à publicação de livros. Vocês já podem ir enviando as perguntas de vocês, que quando eu terminar as minhas, a gente começa com as perguntas aqui já deixadas na live por vocês. Essa é a última entrevista da semana. Queria aproveitar antes que eu esqueça para dizer que no domingo eu vou estar lá no Instagram da Carol, Caroline Daut. A gente vai fazer uma live com indicação de livros, tá? Então, quem quiser aparecer será aqui 2 horas aqui do Brasil, porque ela é lá da Escócia e eu fico meio perdida com os horários. Eu sou de onde? Eu sou do Rio de Janeiro, Heloísa. Você é de onde? Vão colocando aí pra mim de onde vocês são. É um bom termômetro saber de onde eu tô sendo vista. As lives das últimas semanas já estão disponíveis no meu canal do YouTube. Quando terminar aqui, vocês podem partir para lá. É só acessar o link da bio. No outro dia, minha mãe perguntou o que é bio. Para quem não sabe o que é bio, bio é a página principal lá do Instagram, onde tem a foto, as informações. Tem um linkzinho lá, você acessa, que você tem lá meu canal do YouTube, tem o meu site, tem os meus contos no Wattpad também, que você pode acessar. Ah, legal, Luísa é de Juazeiro. Bacana, bacana. Não conheço Juazeiro ainda. Tá aí, vou botar na lista de lugares para conhecer. O que mais que eu tenho para falar para vocês? No final dessa live, eu já vou revelar quem são os entrevistados da próxima semana. Então, fiquem até o final, que se vocês perderem hoje, é só no domingo, tá? Quem estiver por aqui pela primeira vez, eu vou explicar um pouquinho desse projeto. Eu venho fazendo entrevistas com profissionais do mercado literário desde o início dessa loucura toda de quarentena. E já passou muita gente legal por aqui, já passou Thalita Rebouças, Léo Luz, tanto Tupiaçu, Fernando Gurjão, Rose Almeida, Fernanda França, Fernanda Belém, passou também Márcia Rubim. Quem mais que já esteve aqui comigo? Deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui, que já foi bastante gente. Essa semana teve Mariane Lino, teve Lúcia Lino, que foi ontem uma entrevista maravilhosa, adorei fazer. E hoje a gente vai entrevistar o Caio Macedo, da editora Em Prosa e Verso. Ele já chegou, eu vou colocar ele na conversa aqui com a gente. Boa noite, Caio. Boa noite, Maíra. Tudo bem? Tudo bom? Prazer receber você na sua casa, que é o que está dando em tempos de Ótimo. quarentena, né? Mas tá ótimo. Tendo meios para isso, né? Eu que Pois é, agradeço. felizmente a gente está em tempos em que a tecnologia nos permite estar perto mesmo que distante. Então, deixa eu começar as apresentações para a gente começar a nossa entrevista. O Caio, ele é diretor comercial da editora Em Prosa e Verso. Uma editora que tem mais ou menos 40 autores, não é isso? Isso. Na verdade, a editora ela tá com mais de 10 autores, mas Sim, as 40 títulos e 10 autores, Isso, isso, verdade, isso mesmo. desculpa. Então, corrigindo. São mais de 10 autores, 40 publicações. Basicamente, são livros infanto-juvenis, né? E somente autores nacionais. Certo? Então, se você está assistindo a nossa live, já deixa suas perguntas sobre publicação, envio de originais para a editora Em Prosa e Verso, tudo que você quiser saber, tiver alcance do Caio, e se eu puder ajudar também, a gente vai responder aqui. Bem-vindo mais uma vez. Me Obrigado. indica um livro para a gente começar. Olha, como eu sou péssimo de memória, então eu sempre indicaria um recente. Eu acabei de Tudo ler bem. um que chama A Arte da Imperfeição.
que é da Brené Brown. E eu indico esse livro, por mais que seja... Normalmente o pessoal tem certo preconceito com autoajuda, mas esse livro não está no meio daqueles que estipulam etapas para se ser alguma coisa. Pelo contrário, o que eu achei interessante nesse livro é que ele faz você aceitar e faz você, de alguma forma, assumir sua vulnerabilidade. Então, é um livro que eu aprendi bastante, que eu indico principalmente nos dias de hoje, no tempo que a gente vive. Em que as pessoas cada vez mais escondem o que elas são nessa busca da ideologia delas ou de que alguém propôs para elas. Então, A Arte da Imperfeição, Brené Brown, é um livro que eu indico. Legal. Me conta um pouco da sua história com os livros. Você foi uma criança leitora ou trabalhar no mercado literário foi um acaso? Foi um acaso, Maíra. Eu não fui uma criança leitora. Comecei a me apaixonar pelos livros. Na verdade, foi quando eu comecei a frequentar uma comunidade cristã e ali ouvindo todas aqueles sermões, aquelas palavras todas, eu queria saber a fonte da informação. E aí foi através da Bíblia, que é um livro clássico, porém deixado de lado pela dificuldade da leitura, foi através da Bíblia que eu comecei a me encantar por leitura, viu? Agora, desde criança, eu lembro que eu começava, sempre fui incentivado, desde criança, a ler, na escola e pelos meus pais, porém eu lembro que eu começava a ler e eu não entendia. E eu me sentia na obrigação de ler. Já me deparei com várias pessoas que sofrem a mesma realidade. Eles começam a ler e mesmo não entendendo a leitura, eles dão continuidade com aquilo como se fosse uma obrigação. E quando eu era criança, meu acesso com o livro era desse jeito. Até que eu, enfim, desisti, fiquei sem ler, não entendia mesmo, e fui resgatar esse entendimento do conhecimento na adolescência, na pré-adolescência, aos 14 anos. Entendi. Há quanto tempo que a editora existe e há quanto tempo você está na editora? Olha, a editora existe desde 2012, então são 8 anos aí no mercado. Eu estou na editora faz 4 anos. Conta um pouco do seu trabalho na editora. Eu cheguei, como você disse, ao acaso mesmo, tanto na editora, cheguei de paraquedas. Quem começou a editora foi a Regiane, que no caso também é minha mãe. Então ela já trabalhava com editoras antes, e aí, enfim, saiu dessas editoras, da última que ela trabalhou, e resolveu, pela paixão dela por crianças, e ela sempre teve um desejo de ajudar as mais carentes em relação à cultura. Então ela resolveu criar essa editora com o propósito de levar os livros até os órgãos públicos, principalmente para as crianças menos favorecidas quanto a isso. E aí foi que ela criou essa editora. Eu entrei de gaiato faz 4 anos, eu trabalhava em instituição financeira, aí aquela coisa de pouca qualidade de vida, eu comecei a analisar o que estava à minha volta e mal sabia resolveu abraçar o negócio da família. Estava ali debaixo do nariz, enquanto eu pensava em outras coisas, estava ali, pertinho, e foi maravilhoso, porque daí eu participei de forma indireta, mas da história da editora, e não só isso, mas de ver o sofrimento da minha mãe, as alegrias, tudo isso que ela passou no meio da empresa. Foi legal, cheguei de alguma forma para ajudá-la na forma que eu posso, e a gente tem conduzido dessa forma. Assim, me mata uma curiosidade, porque na verdade, assim, eu tinha convidado a sua mãe, né, pra falar com a gente. Aí ela falou: não, pelo amor de Deus, eu morro de vergonha, eu vou travar, eu não vou conseguir.
eu vou mandar meu filho. E Aham. foi assim que você chegou para mim, né? Foi. Qual era a atuação da sua mãe nas editoras em que ela trabalhou? Ela trabalhava muito no. Na última que ela trabalhou como diretora superintendente. Então sempre foi em acompanhar a criação do livro até a comercialização dele. Como ela sempre trabalhou com órgãos públicos, com editoras que também trabalhavam é, mais objetivamente com os órgãos públicos, então ela sempre teve a Esse contato. experiência, esse contato nesse ramo. Mas ela sempre acompanhou o processo de criação. Hoje em dia, além de acompanhar, ela também edita alguns livros, ela faz ajuda na revisão, porque a editora em Ela tá prosa de e ponta verso a ponta, né? está de ponta a ponta, exatamente. Porque a editora em prosa e verso ela é uma editora independente, então a gente tenta abraçar o máximo que a gente pode de todas as áreas para somar em alguma coisa. E minha mãe faz isso também. Entendi, entendi. Então, você me falou que a editora começou em 2012, sua mãe já vinha de um mercado editorial e aí ela quis continuar por causa do amor pelas crianças, E, enfim. Vocês trabalham exclusivamente com autores nacionais e o principal foco, até pelo amor da sua mãe, são os livros infanto-juvenis. Mas vocês têm planos para apostar em outros gêneros e para outros públicos no futuro? sim, Maíra, a gente está no meio de um processo em que a gente está saindo dos órgãos públicos e querendo abraçar o público geral. Como é um processo ainda, então a gente está nesse meio de análise. Nós já temos 2 livros que estão sendo editados para o público, caso maioridade. É um poema escrito por um poeta que a gente conheceu há pouco tempo, que a gente recebe tanto original, Originais? isso, que a gente vai analisando. Por mais que não faça parte do nosso gênero, a gente gosta de analisar. E interessou bastante esse poema que está sendo editado. E também tem um outro livro, chama O Livro dos Livros, que a gente está em processo de edição também. Então, são 2 livros para o público Adulto. adulto. E Agora, nesse caso, esses livros vão sair pelo mesmo selo ou vocês vão ter selos diferentes dentro da editora? selos diferentes. A gente está nesse processo porque agora, antes nós trabalhávamos só com os órgãos públicos. Agora, como a gente quer colocar os livros em livrarias e nas principais lojas online, então a gente quer trabalhar com todos os públicos, mas com o mesmo selo, né? O foco Acho que é continua sendo, importante. Pode falar. o foco continua sendo infantil e infanto-juvenil. Uma coisa que me chamou muita atenção no release que eu recebi sobre vocês é o fato dos livros chegarem nas escolas com um material de apoio para ele ser trabalhado em sala de aula. Fala um pouco sobre esse material de apoio e como é que ele é recebido nas escolas. Olha, o material de apoio, como o nome já diz, ele dá o apoio ao trabalho do professor com os alunos. Então, além dos livros, a gente acompanha também com o livro esse material, que por trás é feito todo um trabalho de professores para orientar o uso daquela história. Por quê? Porque o pessoal normalmente confunde o livro que a gente trabalha é livro paradidático. Então, ele é o livro literário, porém ele é paradidático, ou seja, ele tem, o cerne dele é passar alguma informação, o cerne dele é didático. Então, por mais que seja de forma lúdica a história, o objetivo é passar alguma informação para a criança. Então, não adianta a criança ter só a informação e não entender e nem disseminar aquela informação para ela. Então, é por isso que acompanha com os livros os projetos, para ajudar, para auxiliar o professor no trabalho com elas. E as escolas recebem bem? Tem um feedback legal a respeito desse material, do trabalho com os livros nas escolas?
recebem bem, Maíra. Em alguns casos, os professores, eles chegam até a adicionar alguma coisa em relação à metodologia do projeto com as crianças e tal, elas recebem bem. Porque a gente está querendo também, de certa forma, mudar de ramo? Porque trabalhar com órgão público não é nada estável, né? Então, se a editora não tem com que se manter, então não tem como trabalhar. Principalmente, Sim. imagina, agora, com a situação que a gente está vivendo, a gente está parado em relação a órgão público, porque ninguém trabalha e tal. E por isso a gente quis implementar hoje em dia esse trabalho com o público geral, né? Entendi. Você tinha falado antes a respeito de envio de originais, que vocês, apesar de não trabalharem com gênero, não trabalharem ainda com esse gênero para adultos e tudo mais, de poesia, vocês analisavam esses originais, mesmo não sendo o foco da editora. Mas é importante a gente falar que, na maior parte das vezes, esse tipo de material nem é analisado quando chega numa editora grande, por exemplo. Então, assim, é super importante que as pessoas saibam que tipo de editora procurar na hora de enviar o seu material. Se eu quero enviar um material para vocês, o que esse material precisa? O que é o foco de vocês na hora de selecionar um material? Primeiro lugar, como você disse, realmente, na verdade foi um acaso a gente ter abraçado esse gênero adulto, porque foi no momento que a gente recebeu esse original, era um momento que a gente estava pensando realmente em adicionar mais esse gênero para a editora. Mas normalmente, como você disse, não acontece assim. Por mais que a editora ela seja independente, as independentes elas têm mais o perfil de manter um só gênero, as maiores, então, piorou, né? Então você precisa saber, quando você manda um original, se o gênero do seu texto, da sua história, está em conformidade com o objetivo da editora. A partir dali, você mandando esse original, aí você entra, enfim, na análise da história em si, né, que é o que importa, porque as pessoas se confundem pensando que vender livro é só vender livros, mas na verdade vender livros é vender história, o livro é a história. Então, depois de você estipular o seu perfil literário, você precisa ter uma boa história, né? Com certeza. O que muitos autores reclamam é que na hora de enviar um original é que eles não entendem muito bem o processo de submissão. Como é que é em Prosa e Verso? Vocês abrem durante um período para envio de originais? Vocês recebem originais o ano todo? Como é que é? O recebimento a gente recebe o ano todo. E o envio pode ser feito o ano todo, tá? Até quem estiver interessado, a gente sempre orienta no Instagram, quando mandam algum direct, algum e-mail, é que encaminhe os originais para arroba, perdão, esse é o Instagram. Que mandem para projetos em prosiverso.com.br. A gente recebe os originais na Start. Agora, a análise deles, a gente só faz mesmo em períodos seletivos para isso. Esse ano, a gente começa a analisar os originais em outubro, novembro. Entendi. E o que esse original precisa já estar registrado na Biblioteca Nacional? Precisa já estar com as ilustrações, no caso de um livro que seja ilustrado? Como é que funciona essa parte? O que precisa já estar pronto? É só a história? Como é que é? Olha, não necessariamente precisa estar cadastrado na Biblioteca Nacional. A gente fala que se o escritor, o autor, quiser cadastrar, é uma garantia para ele, judicialmente, de que a história dele continua sendo dele, a autoria é dele. Agora, a gente sempre diz que depois que o original é analisado, todos, no caso o arquivo PDF, são excluídos. Mas serve mais como uma garantia. Mas pessoas que normalmente não têm esse acesso nem esse conhecimento mandam só o texto. Mas a gente analisa
com carinho e exclui, não tem problema nenhum quanto a isso. Mas é preciso que, quando as pessoas mandam os originais, elas precisam se atentar no seguinte: precisa ter uma breve biografia delas, passou de 100 páginas a história, aí a gente pede que mande só o primeiro capítulo do livro. Caso haja interesse, aí depois a gente entra em contato, mas que tem os dados pessoais no corpo do e-mail, o arquivo PDF, a história, e só se for muito grande, passar de 100 páginas, aí enviar só o primeiro capítulo da história. Tá, assumindo que eu enviei meu original e ele foi aprovado, quais são as próximas etapas na Em Prosa e Verso? Primeiro, alegria, né? O pessoal sempre fica. Mas a gente tenta separar muito isso, porque no meio desse processo de envio de original, as pessoas elas caem muito na ilusão de que escrever um livro é por escrever, é por incluir no currículo, e menos pela história e pela aptidão que se tem naquilo. A partir do momento que a gente define a história, a gente escolhe um original, aí a gente entra em contato e começa-se então o processo de edição no texto, tanto no comprimento dessa história, quanto na diagramação, principalmente na revisão. A ilustração, antes nós trabalhávamos com ilustradores próprios, hoje não mais. Então, quando o autor ele manda o original, ele já tem que ter a ilustração não pronta, mas um ilustrador já prévio para isso. Entendi. Existem muitas formas hoje no mercado de trabalhar com publicação sob demanda, ou algumas editoras atuam mais como gráficas, não fazem nem análise de original, e a gente sabe que tem muito isso no mercado. Como é que vocês trabalham aí? A editora ela assume todas as despesas relativas ao livro e paga uma porcentagem para o autor? Como é que é essa questão aí? A editora ela assume a responsabilidade de fazer a edição do texto quanto à revisão. Ilustração, como eu já disse, tem desde fevereiro, a gente tem orientado para que os autores eles venham já com a ilustração pronta ou com algum ilustrador que eles já tenham em mente. Se não, a gente tem o nosso catálogo de ilustradores e a gente acaba orientando eles. Mas depois que é feito todo esse processo, aí o autor passa a ter 10% na venda do seu livro, e a participação também quem faz na edição toda é da editora, tirando a ilustração, né? Entendi. E como é que é decidida a tiragem desses livros? Não entendi, perdão, Mary. Como vocês decidem qual é a tiragem de livros? Quantos livros vão ser impressos? Então, é por demanda. Como a gente não trabalha muito com reserva e nem com estoque, o nosso número é mínimo no estoque. Por a gente trabalhar com nosso foco ser órgãos públicos, então sempre quando uma venda é fechada, nós temos o tempo certo para fazer a tiragem desses livros. Então, normalmente, quando a gente faz a tiragem, dependendo da demanda, né? Entendi. Vocês fazem a impressão sob demanda. E aí, agora, vocês mudando, né, esse modo de trabalho de vocês, abandonando não, mas migrando um pouco, vocês têm planos de começar a fazer distribuição em livrarias, vendas online, nos principais e-commerces, e vão continuar trabalhando sob demanda, ou vocês pretendem ter uma tiragem para venda?
A partir do ano que vem, quando isso tudo começa a ficar definido para a gente, aí sim a gente pretende trabalhar com demanda e com estoque alto. Mas por enquanto a gente não faz ainda, tá? Como a gente está no processo de migração, então por enquanto nosso estoque é mínimo e é conforme a demanda. A partir do ano que vem, provavelmente no meio do ano que vem, é quando essa migração começa a já se estabelecer de uma forma mais concreta. Aí sim a gente começa a trabalhar com uma demanda maior e com um estoque maior, né? Entendi. Ainda falando sobre o envio de originais, eu imagino que deva chegar de um tudo aí, né? Tem alguma história engraçada, alguma coisa curiosa para contar a esse respeito? Olha, eu não examino muito originais. Quem examina mais é a minha mãe, mas ela nunca contou nenhuma história interessante. A única coisa que ela conta enfim, do tanto de gênero que chega Que para não ela tem relação analisar. com o que vocês fazem. Que não tem relação. No começo, para você ter uma ideia, a gente já chegou a publicar, tá? Eu falei 2 livros, mas tem um publicado que é pro público adulto. Até tem lá no site, que se chama La Femme. Ele já foi publicado e já está em venda. Para você ter uma ideia, a gente começou a trabalhar com livro infantil e no meio desse caminho, minha mãe decidiu trabalhar com esse tipo de gênero. Por quê? O objetivo dela era trabalhar as mulheres. E nesse livro La Femme, ele conta, na verdade, ele relata a história de mulheres empoderadas e tal, e o objetivo da minha mãe era trabalhar com esse público também, empresas que tenham grande número de mulheres, fazer certo trabalho com elas. A gente nunca conseguiu ter realizado, por muitas restrições, esse trabalho com mulheres, empresas que tivessem bastante mulheres. Mas esse livro está lá, e é um livro muito bom para a mulher que se sente insegura e tal. Esse livro Mas é um livro de autoajuda. autoajuda? É isso que eu queria saber. É conta, é crônica, é o quê? Autoajuda. Autoajuda. Está lá no Entendi. nosso site. Quem quiser dar uma olhada em prosaeverso.com.br. Tá, aí vamos lá. Mandei meu original, ele foi analisado, foi aprovado, fizemos a publicação, maravilha. E o lançamento, como que é feito? Vocês fazem essa parceria com o autor ou fica por conta do autor? Como a gente está nesse meio do processo, mais uma vez, por enquanto é o autor que responde ao lançamento. A partir do ano que vem, a gente tem analisado para participação com o autor no lançamento. Mas, por enquanto, Em Prosa e Verso continua o autor responsável pelo lançamento. Porque a gente, como nosso foco é órgão público, então, normalmente, a gente não tem, nem tinha necessidade, né? Fazer lançamento. Entendi. E aí vocês também recebem indicações vindas de agentes literários ou acaba sendo mesmo cada autor que envia o seu original? Não, a gente só recebe de autor mesmo. E quem quiser comprar os livros pode comprar pelo site de vocês. Pode. Por enquanto, só no site em prosaverso.com.br. Daqui a pouco nas principais livrarias online por aí. E também no direct do Instagram. Às vezes o pessoal tem bastante dúvida e não consegue adquirir por lá, ou quer de uma forma mais maleável e tal, eles contatam a gente pelo Instagram e a gente atende também aqui no Instagram. Mas, por enquanto, venda só lá no site em prosaverso.com.br. Deixa eu dar uma olhada aqui no que o pessoal está falando, ver se tem alguma pergunta para você. Tá. Peraí, cadê minhas perguntas? Peraí, eu não me entendi ainda com esse negócio, menino.
Esse negócio das perguntas, eu puxo, elas voltam, Elas é um voltam tudo. desespero. É um desespero. Já tem 3 semanas que eu tô fazendo live e eu ainda não aprendi a mexer nisso. Socorro. Vamos ver aqui. Ah, Lu Furlan disse que eu tô linda. Obrigada, amiga. São seus olhos. A quarentena faz a gente se maquiar para fazer live. É a vida. Eu Boa tô noite, estou tipo bem William Bonner. ansiosa. Ah, a Cíntia Chagas disse: boa noite, estou bem ansiosa, vamos relaxar aqui agora. A Cíntia tem me acompanhado desde o início, né, Cíntia? Seja mais uma vez bem-vinda, obrigada pela sua companhia aqui nas lives. O Marcos está dizendo que já ama a sua mãe. Não, a minha mãe, eu queria também que ela tivesse dando essa entrevista, mas ela é uma peça peculiar. Por quê? Por Conta quê? pra gente. Porque todo o trabalho que ela faz, muitas vezes ela deixa o sentido da empresa em si por pensar nas pessoas. Como eu disse, quando ela fez, ela editou esse livro La Femme, então ela estava numa fase em que ela queria ajudar as mulheres, enfim, que se sentiam muito inseguras consigo mesmas e tal. O livro infantil, é interessante que a gente vai nas reuniões, nas prefeituras no Brasil todo, aí minha mãe, a recomendação que ela sempre faz é o seguinte: olha, diga que os livros são feitos com amor, carinho. Por quê? Porque ela tem essa ligação Afetiva, né? afetiva com o livro, principalmente com o público, entendeu? Eu acho isso um ponto importante hoje em dia, porque o pessoal tem muita visão do livro de forma comercial e menos essencial, entendeu? Menos com o objetivo dele, que além de passar a informação, é você compartilhar o que o outro tem. Então, a partir do momento que eu escrevo um livro, eu quero compartilhar aquilo que eu tenho com possivelmente alguma pessoa que não tem aquilo, entendeu? E minha mãe, ela vê muito dessa forma. Eu acho importante destacar. O meu filho fala uma coisa, eu tenho um filho de 13 anos, ele fala uma coisa muito engraçada. Eu falo pra ele, escrever pra mim é uma coisa, é assim, é uma necessidade, mas é um processo muito sofrido. Publicar um livro pra mim é sempre uma coisa muito sofrida, porque eu quero que seja perfeito, eu quero que as pessoas entendam exatamente a ideia que eu quero passar. Então, às vezes, eu levo 2 anos para escrever um livro. E aí, até publicar, o processo de publicação, ilustração, não tá bom, volta, faz de novo, apaga, não, muda a cor da blusa do personagem, enfim. É todo um processo. Aí você começa a planejar a festa de lançamento, você consegue o lugar, você começa a convidar as pessoas e faz arte para divulgar nas redes sociais, é todo um processo. E aí você faz, e tem aquela expectativa de quantas pessoas vão estar lá, se o livro vai vender, porque infelizmente a gente necessita vender livro para poder publicar os próximos. Aí meu filho fala assim, aí a pessoa pega seu livro e lê em meia hora. Eu falei, legal, filho, obrigada, foi ótimo. Quando você Mas escreve livro infantil, tem muito isso, né? Aí esse último livro que eu escrevi, ele já é um livro maior. E aí, no dia do lançamento, os meus amigos que estavam lá me prestigiando falavam assim, amiga, mas esse livro tá meio grande, né? Eu falei, esse vocês vão demorar mais do que meia hora para ler. esses Vocês vão, vocês vão ser obrigados, né? vão ser obrigados a passar mais tempo comigo, porque é muito frustrante você escrever uma coisa durante anos, fazer uma coisa que você quer que esteja perfeita e nunca vai estar, nem aos olhos de quem escreveu e nem aos olhos do mercado, porque você sempre pode melhorar. E aí, para a pessoa pegar o livro e tá meia folhada e acabou o livro. Mas você sabe que Então, assim, uma das coisas que eu mais gosto também no livro é isso, que cada um tem a capacidade de extrair do livro algo diferente. Então, às vezes você vê uma pessoa falando de uma forma do seu livro e outra pessoa falando completamente de outra forma. E outra pessoa falando de uma forma que nem você que escreveu o livro tinha pensado. Então, o que eu acho maravilhoso no livro é que ele tem esse poder de passar
para as pessoas decorrente à experiência de cada um, ao sentimento de cada um, à vivência de cada um, coisas diferentes, entendeu? E essa é a realidade, isso que você fala é a realidade. Tanto é que tem uma fala corrente que diz que não basta só inspiração para se escrever um livro, é preciso também transpiração. Então, Sem essa é a dúvida. realidade de quem Sem escreve dúvida, hoje em dia. porque é, conversando com vários autores durante esse período, eu tive várias visões diferentes do processo de escrita. Tem pessoas que têm o compromisso de sentar e eu tenho que escrever durante 2 horas, senta e escreve durante 2 horas. Existem, inclusive, desafios onde as pessoas têm que escrever um número X de palavras durante um período. Vamos supor, você tem 40 dias, você tem que escrever 1000 palavras por dia durante aqueles 40 dias. Enfim, tem várias maneiras de se trabalhar o ofício. E tem gente que só escreve quando está inspirado. Eu sou desse tipo. Eu só escrevo quando eu tenho inspiração. Assim, é óbvio que eu escrevo para o meu trabalho. Eu trabalho com produção de conteúdo para redes sociais, então, e sou jornalista de formação. Então, quando eu trabalhava como jornalista, estava atuante no mercado, eu tinha que trabalhar todos os dias e cumprir, né, uma demanda do trabalho. Mas para escrever ficção especificamente, para escrever textos autorais, né, que são para o meu trabalho de escritora, eu preciso estar inspirada. E eu tenho sofrido muito com isso, porque você pega para escrever e aí tem dia que não sai absolutamente nada, não adianta. Que se eu escrever alguma coisa hoje, eu vou olhar amanhã e vou ter que apagar e voltar. E assim, conversando com outros autores, eu vejo que os processos são muito diferentes. E existe uma discussão aí entre os autores, alguns defendem que essa coisa da inspiração é uma balela, que na verdade a gente usa isso para se esconder, né? Que é uma profissão como outra qualquer, que você tem que sentar e escrever. Eu já acho que a parte da inspiração é necessária para a questão criativa e que a transpiração vem depois, quando você vai realizar aquilo 500 vezes e aí vai analisar se o personagem, se você está conseguindo passar aquilo que você gostaria que o personagem estivesse passando. Enfim, eu concordo que seja inspiração e transpiração. Ai, meu Deus, caiu o meu celular aqui. O celular até se suicidou. Eu concordo que seja inspiração e transpiração, mas eu acho que em momentos diferentes do processo. Exatamente, Meira. Até porque o livro, se ele não tiver a alma do escritor, eu acho que ele se torna um livro mais comercial do que artístico, entendeu? E Sem dúvida. o que tem mais hoje em dia é livro comercial, pouco artístico. Por quê? Porque as pessoas elas querem, de certa forma, escrever isso em vários segmentos. As pessoas querem fazer as coisas hoje em dia de forma rápida, e aquilo que é feito de forma rápida, muitas vezes não tem o tempo para desenvolver a importância para aquela pessoa que está fazendo. Então, quanto mais tempo você se dedica a alguma coisa, mais aquilo se torna importante para você e se torna relevante para os outros. Sem dúvida, sem dúvida. Vamos continuar lendo aqui. Minha mãe está perguntando se dá para analisar um livro lendo somente o primeiro capítulo. Olha, o primeiro capítulo, normalmente, ele é o que faz despertar a história. Claro que, se o primeiro capítulo ele chamar... a gente utiliza esse método por quê? Porque se o primeiro capítulo chamar a nossa atenção, a gente pede o restante para fazer análise. Agora, se o primeiro capítulo não chama a atenção e não está de acordo com o objetivo da editora no momento, aí a gente logo descarta. Por quê? Porque são muitos originais, a editora ela tem poucas pessoas para fazer esse tipo de trabalho, então por isso que a gente usa desse método. E vocês enviam feedback mesmo quando o livro não é do interesse? Olha, infelizmente no momento não iremos publicar ou qualquer coisa do gênero? Não, Maíra. Não, mas a gente já ouviu alguns comentários sobre isso e até algumas recomendações quanto a isso. A gente tem pensado sim em começar a fazer esse feedback, porque os autores eles têm, como todo mundo, quando a gente faz alguma coisa que a gente está colocando esperança naquilo, sempre é bom saber como é que tá sendo visto, mas a gente não faz por enquanto isso não, a gente só dá o feedback mesmo quando é escolhido.
Entendi. Eu acredito, já que você está tocando no assunto, eu vou aproveitar para meter a minha colher. Eu acho super importante Ah, que vocês comecem a fazer por experiência própria, porque é o mesmo que envio de currículo, né? Você está em busca de um emprego e, assim, talvez não dê para responder todo mundo pela alta demanda, mas quando o livro, nesse caso, chega a ser enviado, a pessoa tá numa esperança de que aquilo aconteça e às vezes ela tá com outros convites, outras oportunidades e tá esperando aquela resposta para tomar uma decisão. Eu, por exemplo, quando publiquei Infância, que foi meu primeiro livro em 2014, eu enviei para várias editoras. Muitas não me responderam até hoje, desde 2014. E várias me responderam negativa e positivamente também, e eu pude analisar qual era do meu interesse para poder fazer a minha escolha, e na época eu acabei publicando como editora. Mas assim, muita gente acaba partindo também para publicação independente quando não recebe nenhum feedback positivo, né? Então é assim, é super importante que esses e-mails sejam respondidos, fica a minha sugestão. acatada. A Cintia Chagas está dizendo que agora ela se sente mais confiante para mandar o material dela em prosa e verso, viu? Já temos um resultado positivo da nossa live. Ótimo, pode mandar. A minha mãe está falando que os livros acabam sendo adotados como filhos. Que legal. A Mas Simone Rocha Baldessar está dizendo que são interpretações diferentes. Sobre quando você estava falando sobre a interpretação do livro, né? E a Cibele está concordando, verdade. Cada um interpreta e entende ao seu modo. até porque é a bagagem que se carrega até aquele. Você olha, a gente olha para nós mesmos e a gente vê isso. O livro que a gente relê, se você lê ele em um período da sua vida e você vai reler ele em outro período, você vê que o que você extrai dele são coisas completamente diferentes, porque é o que cada um está carregando, é a experiência que cada um leva até aquele momento. Por isso que o livro é fonte inesgotável. Tem livros que eu releio 500 vezes, porque não canso do livro. E várias vezes você descobre coisas diferentes. Livros que eu li na adolescência que eu não tive o mesmo olhar que eu estou tendo hoje. E além disso, eu não sei quem foi que eu entrevistei, que já passou tanta gente que eu já estou começando a confundir as histórias. Mas alguém que me disse que tentou ler 100 Anos de Solidão, não conseguiu, e depois foi ler mais velho e se apaixonou pelo livro. Então, assim, a gente tem vivências diferentes, bagagens diferentes ao longo da vida, e vivências, experiência, maturidade, tudo isso muda a forma como você lê um livro. Se uma pessoa tem uma orientação religiosa, vai ter uma visão de um texto diferente de uma pessoa que não tem uma orientação religiosa, e aquele texto tem algo ali de místico ou religioso, enfim. Tem muitas maneiras de você interpretar um texto, né? Vai muito da bagagem da pessoa. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Falar mais sobre o trabalho da editora para a gente poder encerrar? Olha, em último lugar, agradecer e parabenizar o trabalho aí que você tem feito, que eu tenho acompanhado alguns, tem sido Muito muito obrigada. bom, parabéns. E dizer que a editora, por ser independente, a gente está caminhando agora por esse novo caminho. Então, dizer que a gente é uma editora que abraça os novos autores. Então, sintam-se à vontade de mandar os originais, todos são, sim, analisados e vistos com carinho, acatando a sugestão. A partir de hoje, vocês terão feedback nos seus envios. E obrigado pelo espaço. Aqueles que tiverem interesse tanto em publicar como em adquirir os nossos livros, fiquem à vontade lá no nosso site em prosaverso.com.br por enquanto. A partir do ano que vem tem muita coisa nova. E, além de ter coisa nova na editora, nos bastidores, tem mais de 10 livros aí só para serem lançados. Então fique de olho, livro infantil e infanto-juvenil, logo mais está lá no site. Verdade. É muito importante a gente dizer que o mercado de livros é um mercado muito difícil,
Livro é uma coisa cara de se fazer, cara para se vender, cara para se comprar. Mas tem um valor inestimável para quem lê. Então, assim, é um investimento de verdade você comprar um livro com uma mensagem bacana para o seu filho. E às vezes não precisa nem ser um livro com uma mensagem profunda, não. Um livro que traga algumas mais horas de entretenimento. Eu acredito muito no livro pelo entretenimento, além da passagem da mensagem. Então, assim, é um investimento real, assim, que eu acho que vale muito a pena. Então, vamos lá, recapitulando. Para enviar original, qual o e-mail? www. Peraí, deixa eu arrumar. Tá? Não, o e-mail de vocês. O e-mail projetos@emprosaeverso.com.br. Podem mandar Envio original com uma pequena biografia. Se for um livro maior de 100 páginas, manda só o primeiro capítulo. Se for um livro menorzinho, pode mandar o livro completo. Pode mandar completo. Não precisa estar registrado, que se for o caso, vocês registram, né? Se forem publicar. Isso mesmo. Para comprar os livros, acessem o site www. Como é que é? Dá o endereço. Emprosaeverso.com.br. Perfeito. E se você é um autor, envie os originais para serem analisados, principalmente nesse momento de transição. Vocês estão analisando qualquer gênero ou principalmente infantil? Qualquer gênero. Tá liberado, galera. Qualquer gênero. Se vocês vieram por causa do Caio, por causa do Editor em Prosa e Verso, me sigam, que ainda tem muita coisa legal para acontecer aqui. Quem é autor e acompanhou a gente aqui nessa live, ou ilustrador, ou profissional do mercado literário de um modo geral, todos estão convidados para participar, então me enviem um direct que a gente vai arrumar uma data para trazer vocês aqui para a gente conversar. No momento eu não tenho data até maio, então eu estou fazendo uma listinha lá dos entrevistados de maio, e a partir do mês agora, no meio do mês de abril, a gente já começa a marcar as datas. Será um prazer receber todos vocês. Que mais? Se vocês vieram por causa de mim, sigam o Editor em Prosa e Verso para vocês poderem acompanhar o trabalho, comprar os livros, enviar os originais de vocês. As entrevistas das semanas anteriores que eu realizei aqui já estão no YouTube. Dessa semana ainda vai entrar, mas das semanas anteriores já está no YouTube. E-book gratuito de infância liberado também. É só você acessar o meu Linktree, que fica ali na bio do Instagram. Entrar lá e baixar, fazer o download do seu livro para conhecer o meu trabalho. O que mais que eu tenho para falar? Sim, vamos lá. Eu prometi que eu ia dizer. Caio, vou encerrar você aqui, vou continuar, tá? Beijos, muito obrigada. Obrigado. Valeu. Eu prometi que ia falar para vocês quem são os entrevistados da próxima semana e vamos lá. Na segunda-feira eu recebo a Mafê Probist. Na terça tem a autora Natália Batista. Na quarta-feira eu converso com a escritora Graziele Ferreira. Na quinta tem Cris Melo. E na sexta nós vamos fechar a semana com Graciela Mairink. É uma semana inteira de mulheres, inteira de escritoras para conversar aqui com a gente. Espero que vocês estejam gostando das lives. Quem tiver sugestão de autores, podem mandar para mim. Quem tiver um amigo que é escritor, que é ilustrador, que você acha que teria um papo legal, que iria render uma entrevista bacana, pode falar para me mandar aqui também. E é isso, as lives, como eu disse para vocês, estarão disponíveis no YouTube, as lives dessa semana. Mais alguma coisa? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa faltando aqui para falar para vocês. Tem uma entrevista fantástica para acontecer em breve. Eu tô segurando a minha língua para não contar por enquanto, tá? Mas fica comigo, me segue aí que vocês não vão se arrepender. Beijos, bom fim de semana para vocês. Domingo tem live lá com a Carol, às 14 horas. E toda hora eu tô esquecendo o horário. Às 14 horas. Entrem lá nos meus stories. Essa entrevista, para quem não conseguiu pegar desde o início, vai ficar disponível por 24 horas. Beijos e até semana que vem. Tchau!